Há uns 12 anos atrás, a minha filha mais nova estava estudando fora do Brasil, em um curso bem difícil, e uma das disciplinas era música, e ela tinha optado pela flauta transversal. E aí, depois de ralar por meses, tinha uma prova dessa disciplina de música, que era um recital. E iria ter uma pianista num palco, uma plateia bem grande, todo mundo assistindo, e ela tinha que tocar peças bem difíceis, Bach, compositores clássicos. E, como muitas e muitas vezes acontece, bateu o nervoso, bateu a preocupação, bateu o medo do fracasso. E eu e a mãe dela, aqui no Brasil, aqui em Florianópolis, nossos contatos por Skype na época, nossas conversas se tornaram mais frequentes por causa da angústia da nossa filha, por causa do famoso recital, nem se dormia mais de tanta preocupação por causa do recital. E isso me levou a refletir, a pensar muito o que eu como pai, qual era a minha responsabilidade, o que dizer para a nossa filha. E aí eu cheguei numa conclusão muito básica, que se ela fracassasse, o meu amor por ela não ia se modificar nada. No dia seguinte eu ia continuar com o mesmo amor, ia estar tudo certo, ia estar tudo bem. Não tinha problema nenhum. Eu entendi que isso era o mais importante que eu precisava dizer para ela. E essas reflexões todas, nesse momento, durante essa crise, me levaram a pensar que o fracasso faz parte da vida. Não existe ninguém que não fracasse. Você pode pegar a biografia de grandes homens, de heróis, ou, sei lá, eu, por exemplo, sou apaixonado pelo Bach. Se você for ver a vida do Bach, muita coisa deu errado. E assim todos. Então eu cheguei numa conclusão de passar para os meus alunos também essas questões mais relacionadas com a vida, no sentido de valores, no sentido de motivação, no sentido de lidar com a realidade. Claro que isso aqui é o meu jeito, mas enfim, é isso. Então eu comecei a fazer um trabalho que eu chamei de Mapa do Tesouro, porque normalmente um mapa do tesouro é uma indicação de como chegar a uma riqueza física, material. Mas aqui o meu assunto, o que se trata, é outro tipo de riqueza. É uma riqueza também, por isso eu chamei de mapa do tesouro. Mas é uma riqueza que não é material, é uma riqueza que é ligada a sermos humanos. O que é valor? Quais são as prioridades? Qual é a escala de valor do ser humano? Então essa reflexão me levou a entender qual que é o objetivo da vida. E vamos falar sobre isso. Então, começando com o fracasso. O fracasso faz parte da vida e é inevitável que todos nós fracassemos mais cedo ou mais tarde. Basta estarmos em movimento, basta estarmos tentando, que muitas coisas podem dar errado. E por isso a vida segue, ou seja, temos que aceitar o fracasso. E aí vem a primeira palavra-chave desse recado aqui, essa mensagem que eu estou passando para vocês, que é a superação. O fracasso ele é para ser superado. E isso é importantíssimo, porque na sala de aula, eu observei durante os 20 anos que eu sou professor e que eu dou aula, eu observo que muitos alunos são apavorados com o fracasso. Muitos alunos têm muito medo. E aí chega um gravíssimo problema que a pessoa não quer mais tentar, porque ela não quer fracassar. Então o que ela faz? Ela não tenta, ela se anula, ela coloca o motor em ponto morto e acha que vai resolver a vida. Isso me levou a falar frequentemente durante as minhas aulas que na minha aula pode errar. Todo mundo tem permissão para errar, inclusive eu, a começar por mim. Agora, claro, a coisa não para aí. Errou?
Depois tem um próximo passo, vamos ver qual é. A palavra superação, superar os fracassos. Primeiro ponto, primeira questão importantíssima, se responsabilizar, porque se as coisas dão errado e você fica colocando a culpa nos outros, achando um monte de subterfúgios e desculpas e outras questões, você não vai superar o teu fracasso. Se você está andando na sala e chuta o pé da mesa, não adianta ficar bravo com a mesa. Então, responsabilizar-se pelos seus erros. É fácil? Não, é bem difícil. Mas chama-se honestidade moral, intelectual. Depois, um chavão, todo mundo sabe que precisa aprender com os erros. Isso aí é muito batido e muito repetido. Então, nada de novo. E por fim, perseverar. Como eu disse, se as coisas deram errado, nada de desistir. Ser humilde, reconhecer sua responsabilidade, aprender as lições, aprender o que levou ao erro, o que tem que ser aprendido nesse momento, e perseverar e colocar em ação suas qualidades, seu potencial, porque a minha parte enquanto ser humano que errou, ela é só uma parte. O fato de uma parte de mim ter errado não anula todo o resto do meu ser, o meu potencial, as minhas virtudes, as minhas qualidades. Então, diante de um fracasso, diante de um problema, de uma situação desagradável, o que eu tenho que fazer é dar o meu melhor, é recorrer a essa parte boa que todos temos, colocar isso em prática, colocar isso em ação e perseverar. Fazendo isso, lutando para superar os nossos fracassos, é que nós nos desenvolvemos. Porque se está tudo fácil, está tudo dando certo, a gente tem um desenvolvimento fraco, pequeno. A gente pouco se desenvolve. Nós nos desenvolvemos muito mais lidando com problemas, sofrendo, tendo que nos esforçar, tendo que superar fracassos. E se nós temos essa sistemática de superar nossos fracassos, nós nos desenvolvemos, aí nós nos preparamos para as nossas conquistas. E é claro que também quando se conquista um sucesso, tem as palavras-chave aqui que eu vou trazer. Elas não são só relacionadas ao fracasso. A conquista do sucesso também. O fracasso tem que ser superado. E a conquista do sucesso? O quê? Vamos lá. Em primeiro lugar, celebrar. Deu certo, foi bacana, se esforçou, conseguiu, chegou lá. Celebrar. Faz parte da vida, isso é muito importante. Renovar-se. Perceber que ter atingido, ter conquistado um sucesso é gratificante. É uma nova etapa, é uma renovação. Ter gratidão. Muita gente esquece. Na hora do sucesso, deu certo, fica arrogante. Fica achão, acha que não, porque só dependeu dele. E não é bem assim, porque tudo que a gente faz e que dá certo, houve a convergência de fatores do universo. O universo está em ação, muitas coisas estão acontecendo que convergem com os meus esforços para que eu conquiste um sucesso. Então eu tenho que ter essa humildade, eu tenho que perceber que eu faço parte de uma coisa muito maior. Deu certo, bacana, mas nossa, gratidão, obrigado, tanto para o universo que com seus movimentos misteriosos e insondáveis convergiu e contribuiu, quanto outras pessoas. Nada se faz sozinho, então se as coisas deram certo, todo mundo... Eu acho muito bacana como os jogadores de futebol são preparados, quando eles dão entrevistas depois do jogo. A equipe foi bem, eles têm muito forte essa mensagem de que eles fazem parte de um time, né, de uma equipe. Nunca eles falam, eu mandei bem, eu fiz o gol. É muito interessante. Obviamente isso é tudo preparado, né, planejado, mas é correto, é muito certo. E retribuir, porque se eu recebi,
um sucesso, uma coisa deu certo, vieram coisas boas para mim, eu vou me fechar com isso, ficar só para mim? O movimento do universo é retribuir, porque dessa maneira também eu me preparo para receber mais coisas. Se eu ficar fechado, eu não recebo mais nada. Aprender, como eu disse antes, todo mundo sabe, é um chavão batido. Aprender com os erros, aprender com os fracassos. Mas pouca gente se lembra que tem que aprender com os acertos também. Isso é importantíssimo. Eu, tantas vezes que as coisas dão certo, e depois eu fico pensando, pô, mas o que eu fiz? Como que eu consegui que desse certo? Eu não aprendi com o acerto. Eu costumava contar um exemplo do queijo, que na prateleira de queijos do supermercado eu achava um queijo, chegava em casa, era maravilhoso, era um queijo muito bom. E na outra semana, depois de um tempo, quando eu queria comprar de novo aquele queijo, quem disse que eu lembrava que queijo era? Então, aprender o que dá certo. E por fim, também essa regra de continuar dando o seu melhor. Não é porque deu certo que eu vou me deitar em berço esplêndido, assunto encerrado, acabou tudo, problema resolvido. Muito pelo contrário, deu certo. Agora que eu vou respirar fundo, depois de celebrar e me renovar, tudo isso, vou continuar dando o meu melhor. E principalmente contribuir para o bem comum, porque se os meus sucessos só contribuem para mim mesmo, fica questionável se isso é realmente um sucesso. Como é que eu vou estar feliz se ao redor as coisas não estão bem? Então eu preciso ter essa consciência que eu faço parte de uma sociedade, de uma natureza, aonde para que eu esteja bem, eu também tenho que contribuir para que todos estejam bem. Tenho que fazer a minha parte. Conclusão: se nós nos dedicamos a superar nossos fracassos e nós nos esforçamos para conquistar nossos sucessos, assim nós nos desenvolvemos como pessoas. Uma excelente dica é essa: você quer se desenvolver, você quer se aperfeiçoar, se tornar uma pessoa melhor, superando fracassos e conquistando sucessos. Assim, se nós nos desenvolvemos, podemos contribuir para o bem comum e podemos encontrar a realização em nossas vidas. Essa é a palavra que eu quero dar de presente para todo mundo como objetivo de vida, que é a realização. Muitas pessoas podem se iludir porque é um senso comum de que o objetivo das vidas é adquirir posses, é o ter coisas. Mas isso é uma falácia. Isso também já é um chavão bem batido, que dinheiro não traz felicidade. O ter depois você não vai levar. Quando você fizer a passagem, for para outra vida, por mais que você tenha, já era, não serve para nada. Então o que serve? Serve realizar-se, ou seja, ser e não ter. Então eu concluo com a mesma pergunta do início: o que é valor? Qual foi o tesouro que esse mapa, esse caminho que nós trilhamos agora, nesses últimos minutos, nos levou a qual tesouro? Qual é o valor? A realização na vida. E essas duas palavras-chave: superação dos fracassos, conquista dos sucessos, em busca da realização da vida. No próximo vídeo a gente continua. Tchau!